2 Coríntios capítulo 2, que diz assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Até aqui, fecha a tua Bíblia, pega na mão mais ungida que tiver do teu lado, vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao Senhor por estarmos na casa dEle, agradecer ao Senhor pela união que tem na casa, agradecer ao Senhor pelos livramentos, irmãos, que não conseguimos medir, os livramentos que não conhecemos, livramentos que não calculamos, mas que o Senhor faz. A mão de Deus está sobre a sua casa e por isso eu te peço agora para que você erga a tua voz, isso em oração, agradecendo ao Senhor pela palavra viva e poderosa, agradecendo ao Senhor pelos livramentos que te alcançou hoje, aqueles que você nem conhece, mas que livrou a tua casa. Santo Deus, querido Pai, se a tua palavra não minha, é o Senhor quem fala, não sou eu. Mais uma vez estamos na tua casa, em tua presença, para louvar e engrandecer ao teu nome. Já sentimos que o Senhor está aqui, ó Deus, e isso faz tudo valer a pena. Obrigado, Deus, pelos teus livramentos, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou neste dia e nos alcançará no dia do amanhã. Obrigado, Deus, porque esse povo veio te ouvir. Obrigado, Deus, porque o teu povo se mantém de pé. Obrigado, Deus, porque mesmo cansado, abatido, ó Deus, e aparentemente destruído, o teu povo veio adorar em espírito e verdade, entronizar a tua presença e declarar mais uma vez que tu és santo, tu és poderoso, tu és o Deus de todo o poder, tu és o Deus que nos levanta, tu és o Deus que nos fortalece, tu és o Deus que nos capacita, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que renova. Ah, Senhor, precisamos da tua mão, precisamos da tua palavra, precisamos de um renovo, precisamos de uma nova unção, e é isso que nós te pedimos, Pai. Derrama sobre nós, oh Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir e praticar a tua palavra. Queremos entender tudo aquilo que está no teu coração. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. A igreja que ora e glorifica, diga mais uma vez glória a Deus, aleluia. Sente-se dizendo para quem está do teu lado: desequilibrado não, abençoado. Eu conto 1, 2, 3 e você grita. Só quem é abençoado nessa noite aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Você é abençoado, não desequilibrado. Para falar sobre esse texto, eu preciso falar também do apóstolo Paulo, que é quem está no centro de tudo isso que nós lemos. E para falar do apóstolo Paulo, a gente lembra da igreja do Senhor. A gente lembra do início da igreja. E algumas vezes eu ouço que a igreja primitiva, alguns relatam saudades de algumas coisas, de alguns fatos que aconteceram na igreja primitiva, que dizem não acontecer mais. Concordo que alguns fatos de união, de amor, são realmente fatos consideráveis, são fatos, que mexem com o nosso coração e aconteceram. Mas quando a gente estuda esse início dessa igreja, a gente também vê que os primeiros anos da igreja não tem a característica só de paz, de unidade e de amor. Quando a gente estuda o início da igreja, a gente vai ver que no início da igreja também é um tempo de disputa. Há um tempo de uma disputa religiosa. Há um tempo de uma perseguição muito grande, de uma disputa de ego, de quem tem a razão,
de quem carrega a maior notoriedade de estudos da lei, a gente também vê no início não só essa marca de presença, paz e união, mas também, muitas vezes nós vemos muitas seitas, muitas pessoas, muitos grupos religiosos divididos, defendendo a sua ideia, defendendo a sua ideologia, autoridades que, porventura, dizem ter recebidos de Jesus. Isso também aconteceu no início da igreja. E a liderança de Paulo é desafiada aqui nesse início. A liderança de Paulo vai ser desafiada, porque esse contexto não é um contexto fácil de lidar. Buscar um equilíbrio diante de tudo isso, muito menos. Paulo foi o primeiro missionário cristão a chegar na Grécia, chegou ele em Corinto, e quando ele chega em Corinto, ele se sente desencorajado, ele se sente desanimado. Quando ele chega na igreja de Corinto, ele se sente sem a força suficiente para lidar com tudo aquilo que estava acontecendo ali, de desafio ministerial para Paulo. Existem desafios que a gente enfrenta que são exatamente desse jeito. A gente olha para a situação e se sente desanimado. A gente olha para a situação e diz, eu não tenho controle sobre isso. A gente olha para essa situação e olha para dentro da gente, daquilo que a gente é, daquilo que nos formou, daquilo que a gente sabe, e vê que a gente não tem controle sobre o que está acontecendo e até mesmo diz, eu não consigo fazer aquilo que precisa de mim, aquilo que eu preciso realmente fazer, eu não consigo. E é exatamente assim que Paulo está se sentindo. Desencorajado, desanimado, porque até então seu esforço ali era maior e dava muito pouco fruto. Isso em 1 Coríntios. Quando ele começa a ver os desafios, ele coloca para fora, ele desabafa o descontentamento, a tristeza que ele carrega no coração e tudo aquilo que ele tenta calcular com a mente dele. Eu não consigo. Paulo está sem confiança. A gente vai olhar a primeira carta de Paulo e vai ver um Paulo desanimado com aquilo que está à sua volta. Eu não sei quais são os desafios da área que você enfrenta. Eu não sei quais são os desafios impostos para você. Mas uma coisa eu sei, que se Deus te levantou e colocou na tua mão, você vai completar. Se Deus te forjou para isso, se Deus tem uma chamada, seja familiar, você com a tua família, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, você como mãe, você no seu ministério, na sua chamada ministerial, eu não sei quais são os desafios que olham para você e te desafia, e que quando você olha, você até se amedronta, tem um pouco de medo, eu não sei quais são, irmãos, mas eu tenho uma certeza do meu coração, o Deus que te chamou, o Deus que te levantou e o Deus que colocou esse desafio nas tuas mãos, Ele é fiel para te capacitar. Aleluia. 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 2, lá no versículo 3, ele vai abrir o coração e vai dizer, e eu estive convosco em fraqueza, em temor, eu estive convosco em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele está dizendo, eu preguei a palavra de Deus, mas o meu coração estava cheio de medo. Meu coração estava cheio de tremor, eu estava fraco, eu estava com fraqueza, diante do que Deus nos manda fazer, às vezes esse é o cenário, incredulidade.
Diante do que Deus nos manda fazer, às vezes é isso que a gente enfrenta, um desafio. Por quê? Porque alguém não acredita, porque alguém olha para você, ou você mesmo olha para si e diz, eu não consigo. Mas Deus, no início dessa mensagem, já está dizendo ao coração de quem está fraco, de quem está com medo, de quem está triste por não estar conseguindo êxito, conseguindo sucesso em alguma área da vida. Foi Deus quem te chamou, e se Deus te chamou, eu repito, Ele é fiel para completar tudo aquilo que colocou nas tuas mãos. Oh, aleluia! Paulo se depara com uma intensa oposição do povo. O povo se opõe. É você na sua casa, vamos trazer para os dias de hoje, para a tua realidade. É você na tua casa tentando converter alguém, tentando trazer alguém para Jesus, tentando falar de Deus para alguém. É você com os teus filhos, com teu filho rebelde, com teu filho adolescente. Está difícil, pastora, mas Deus te deu essa família. Eu vou repetir, Deus te deu essa família e você não vai desistir dela. Está difícil a convivência, está difícil, meu Deus, como está difícil isso aqui, mas Deus te deu. E Paulo, diante daquilo que Deus deu, vai enfrentar também dificuldades. E a dificuldade era imensa, irmãos. Paulo se depara com uma oposição grande do povo e dos líderes. Líderes cheios de si. Líderes que diziam ter a resposta para tudo e saber tudo. Difícil é lidar com alguém que sempre diz que sabe tudo. Porque esse alguém nunca está disposto a aprender nada. Ele estava diante de um povo assim, que estava dizendo que sabe, que estava dizendo que conhece tudo, que tinha tudo nas mãos, líderes eclesiásticos dos judeus. Gente, vocês têm noção? Por várias partes das cartas de Paulo, a gente vai ler que ele estava na sinagoga, debatendo, falando da palavra de Deus, pregando a mensagem de Jesus. Mas tinha um povo ali que também estava debatendo com ele. Mas tinha um povo também que estava levantando a voz para dizer que estava errado. Para dizer que não era assim. Paulo cheio do Espírito Santo, irmãos. Paulo cheio do Espírito Santo, irmãos, como eu e você. Vou repetir. Paulo cheio do Espírito Santo, como eu e você. Que cenário é esse? Cenário caótico de descrença. Qualquer um fica cansado. Cansaço, perseguição existem. Só que nesse cenário, diga comigo, nesse cenário, a gente vai começar a ler. E a gente vai ver que duas pessoas entram nesse cenário. Quando eu li isso, meu coração saltou e se alegrou. Quando eu li isso, eu disse, Deus não deixa ninguém sozinho. Quando eu li isso, eu tive a certeza, você não sabe o que Deus já moveu para que você não se sentisse sozinho nesse cenário. Você não está sozinha nesse cenário. Deus já moveu peças fundamentais para que você não desista, porque Ele sabe qual é o seu limite. Ele sabe o limite da tua fraqueza. Ele sabe o limite da tua tristeza. Deus já moveu pessoas e essas pessoas são peças fundamentais na história de Deus contigo, na chamada que Ele tem. Meu irmão, se você parasse de reclamar e de só olhar para coisa negativa, só olhar para aquilo que aparentemente não está dando certo, se você parasse de olhar para as pessoas amargas, se você parasse de olhar para as pessoas difíceis que chegaram no teu caminho e começasse a colocar os olhos nas peças fundamentais que Deus já colocou do teu lado, só para empurrar o teu barco, só para dizer, estou contigo no abro, só para dizer, Deus me levantou. Por quê? Porque você tem essa chamada e você não vai desistir até que complete. Adore, porque Deus tem peças fundamentais para revelar a você hoje. Adore, sabe por quê? Porque você nunca esteve sozinho. Estava desanimado, fraco, oprimido, sozinho jamais. Deus de poder e glória,
Diante desse cenário caótico de descrença, cansaço, perseguição, existem dois, um casal que se encontra com o apóstolo Paulo. E curioso que o texto vai dizer que eles lidavam com a mesma coisa, o mesmo trabalho, que era fazer tendas. Incrível, como no seu dia a dia comum, Deus levanta essas peças fundamentais. Num dia a dia comum, Deus aproxima pessoas, só para que você não desista. Um casal vai aparecer no cenário caótico de Paulo, de fraqueza, de tudo isso que ele conta. Mesmo ofício. Isso está onde, pastora? Livro de Atos. No capítulo 18, a gente vai ver Priscila, uma mulher. Entenda, a gente vai ver um casal, Priscila e o marido. Ela estava ali, posta do lado de Paulo, para ajudar Paulo. Escute o que eu estou te dizendo. Não negue a ajuda de Deus, porque Deus está te ajudando todo dia. Deus está te ajudando todo dia. Priscila e Áquila são levantados ali para apoiar Paulo. E o texto vai dizer, eram do mesmo ofício. Era Deus se colocando ao lado de Paulo, só para dizer, você não está sozinho. Tem alguém que não se influencia com o que dizem ao seu respeito. Porque tem um monte de gente dizendo que Paulo não era aquilo que ele estava sendo ali. Ele já estava sendo homem de Deus. Ele já estava sendo um homem cheio da presença de Deus. Ele já estava sendo um homem que possuía a palavra. Só que ali naquele cenário tinha um monte de gente para dizer, ele não é, ele não faz, ele não sabe, ele não pode. Enquanto uns se levantam para dizer, ele não é, ele não faz, ele não pode, Deus levanta alguém para dizer, tô contigo porque você é, tô contigo porque você faz, tô contigo porque você pode estar fraco, mas não está sozinho, pode estar desanimado, mas não está sozinho. Priscila e Áquila, tem muitas Priscilas e Áquilas aqui nesta noite, mas eu quero dizer, se na nossa geração outras pessoas pudessem se levantar como Priscila e Áquila, para quê? Para arriscar até a sua vida por Paulo, para chegar junto, ir para a sinagoga e falar de Jesus, para se colocar do lado de Paulo e fazer a obra. Diz o texto à frente que Priscila e Áquila raspam a cabeça para viajar certa vez com Paulo. O que é isso? É companheiro de viagem, de consagração. Se mais Priscilas e Áquilas se levantassem nessa geração, eu quero dizer que muita gente não tinha parado, muita gente não tinha morrido, muita gente não tinha desanimado, muita gente não ia ficar desequilibrado. Sabe para que Deus te chamou? Para levantar alguém, para apoiar o ministério de alguém, para calar a boca do diabo e defender alguém. Então chega de crente acusador, chega de crente que fala mal do outro, chega de crente que quer puxar corda, chega de crente que quer puxar tapete. Rasga o teu coração e ocupa o lugar de quem é bênção na vida do outro, porque Deus quer se agradar de ti. Aleluia, aleluia. Deus quer se alegrar de nós. Oh Deus, Tu és poderoso. Poderíamos nesse tempo ter mais Priscila e Áquila por aí, se não fossem tão fácil a inclinação para ser tão fácil influenciado. É tão fácil alguém ser influenciado pelo que ouve. Priscila e Áquila estavam ali, do lado de Paulo, rajada, irmão, de acusação, mas nada do que é falado
chega ao coração de Priscila e Áquila para eles dizerem assim: será que é? Oh, Jesus está falando aqui. Será que é verdade? Não, porque eles foram chamados para abençoar e para ser. Eles decidiram não serem influenciados. Se pararmos de olhar, repito, para as pessoas que desacreditaram em nós, você vai conseguir enxergar. Tem Áquila e Priscila do seu lado. Tem Áquila e Priscila do seu lado. Eu preciso terminar esse tópico pedindo para você olhar para alguém do teu lado e dizer: Deus não te deixa sozinho. Deus não te deixa sozinho. Oh, aleluia. Abra os teus olhos para enxergar. Você nunca ficou sozinho. Mas por mais que pessoas sejam colocadas do seu lado, nunca vai ser o bastante. E aí, continuando a ler o texto, eu vejo que Deus tem peças fundamentais, tem. Mas isso nunca vai ser o suficiente. Porque as pessoas podem te ajudar até um certo ponto. Paulo precisava de um pouco mais. Diga comigo, um pouco mais. Ele precisava de mais uma experiência com Deus. Paulo precisava de mais uma experiência com Deus. Eu ainda estou em 1 Coríntios. E precisando dessa experiência com Deus, Deus sabia que ele precisava. Irmãos, eu não sei se foi aqui em um culto, eu não sei se foi em casa num período de oração, eu não sei onde Paulo estava, porque a Bíblia não aponta. Mas a certeza é, Paulo teve uma experiência com Deus quando ele precisava. Mesmo tendo do lado Priscila e Áquila, ele vai ter uma experiência com Deus. Sabe por quê? Porque as experiências que ele já teve até aqui não foram suficientes para levantar ele nessa fase que ele está vivendo. Então, por favor, pare de se abastecer de lembranças de experiências que você já teve. O que você está precisando é de uma nova experiência com Deus. O que você pode estar precisando nessa noite é de uma nova experiência com o Senhor. Tem Priscila e Áquila do teu lado segurando a tua mão, mas mesmo assim tem um vazio, pastora. Mas mesmo assim eu tô triste, pastora. Mas mesmo assim tô desanimado, pastora. Sabe por quê? Você tem vivido de experiências passadas, aquele culto, aquele retiro, aquela fase que era boa, a igreja quando era menor, quando eu vivi aquele acontecimento, naquela subida do monte, naquela vigília que eu fui, 20 anos atrás, meu Deus, que coisa boa. Deixa eu te avisar uma coisa, o mesmo Deus que te batizou, que te renovou, que te ungiu há anos atrás daquele acontecimento, Ele está aqui nessa noite para te batizar de novo, para te ungir de novo, para te levantar de novo, para te encher de novo, para fazer você sentir Deus até os ossos. Então, pelo amor de Deus, busca o que você está precisando, porque Priscila e Áquila você já tem, mas a experiência que falta é com você, é com você, é com você. Isso Priscila e Áquila não pode fazer por você. Orar eles não podem fazer por você. Jejuar eles não podem fazer por você. Ficar a noite inteira acordado adorando, eles não podem fazer por você. Vim pro culto, levantar a mão, dar pulo de glória, adorar a Deus de verdade, eles não podem fazer por você. Então, pelo amor de Deus, faz aquilo que você pode fazer por você e precisa. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Levanta a tua mão e adora. Jesus de poder. Meu Deus, você não é baú. Você não é baú para ficar guardando lembrança. Abandona isso, por favor. Deus quer te dar algo novo hoje. Deus quer te dar algo novo nesse tempo. Meu Deus, quando você orava, quando você colocava a mão e curava, quando
você falava em línguas, quando você era batizado do nada, quando você vinha para o culto, meu Deus, e não podia se conter no meio da palavra, tu lembra? Tu lembra? Não vai ficar na lembrança, não vai ficar só na lembrança, não vai ficar só na lembrança. Esse cansaço acaba hoje, essa fraqueza acaba hoje, esse medo acaba hoje. A sua fonte não vem só de Priscila e Áquila. Ele é a tua fonte. Oh, meu Deus. Ele é a tua fonte. Oh, Jesus, tu és a nossa fonte, Pai. Tu és a nossa fonte, Senhor. Sem o Senhor não tem jeito. A fraqueza vai voltar. O medo vai voltar. O desânimo vai voltar. Podemos seguir agradecidos pela Priscila e Áquila que Deus coloca. Mas só isso não vale, irmãos. Ele quer ter um tempo contigo. E ele vai pegar Paulo de um jeito, do jeito que ele precisava. Versículo 5 do capítulo 18 ainda de Atos. Vai dizer: Paulo impulsionado no Espírito. Paulo foi impulsionado no Espírito. Sabe o que é isso? É quando o Espírito Santo nos enche. Oh, Jesus. É quando o Espírito Santo nos enche, sabe? Vem a força que você precisa. Você é impulsionado pelo Espírito. Sabe o que você está precisando? Ser impulsionado pelo Espírito. Não é por A, não é por B, não é por C. Oh, não é pelo grupo de intercessão da tua igreja. Não é por quem você ora. Não é por intercessores. Não, seja impulsionado pelo Espírito hoje. Seja impulsionado, encorajado pelo Espírito hoje. E parou aí? Não. E disse o Senhor em visão a Paulo, versículo 9 do capítulo 18 de Atos: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Não temas, não temas, não temas, eu sou contigo, não temas. Quando Paulo ouviu o que precisava da parte de Deus, na experiência nova, tu está entendendo? Tem alguém entendendo isso aqui na terça da unção? Na experiência nova, ele ouve, não é de Priscila, ele não ouve, não é de Áquila, ele ouve de Deus, ele ouve de Deus. Deus desce para dizer: não temas porque ninguém te toca, não temas porque ninguém bota a mão em você, não temas porque ninguém tira o que eu te dei. Adore a esse Deus lindo, adore a esse Deus tremendo. Ninguém tira, ninguém toca. Deus, oh Senhor. Tudo que Paulo precisava era ouvir de Deus. Poderia alguém bater no ombro dele e dizer: vai, ninguém vai te tocar não. Olha o que Deus vai dizer: eu tenho muito povo nessa cidade. Meu Deus, você tem noção do que é isso? Tinha um monte de gente dizendo que ele não era, que ele não fazia, que ele não carregava, que ia acontecer isso e aquilo com ele. É assim que teu adversário age. Satanás quer te matar. Satanás quer te matar. Ai, pastora, que notícia é essa? Pelo amor de Deus, tu não sabe que Satanás quer te matar? Satanás quer te matar. Oh, Jesus. Satanás quer te matar. Ele se levanta para destruir. Ele quer calar a tua voz. Enquanto ele move as coisas, Deus está dizendo: não temas. Deus está dizendo: eu tenho muito povo nessa terra. O que Deus está dizendo? Eu levanto quem você nem imagina para te defender. O que Deus está dizendo? Eu levanto gente aonde você não está, só para ir em defesa do teu nome, Paulo. Só vai, não temas.
Mas isso vai acontecer logo o seguinte. Um juiz da época vai levantar a mão e vai dispersar um povo que estava ali para condenar Paulo. Consegue? Não, porque o próprio Deus colocou a mão e disse: nele não toca, nele não toca, nele. Tu tá todo de pé. Irmão, você tá de pé nessa noite porque Deus já disse ao teu respeito e a tua casa. Em você não toca, na tua casa não toca. Você tá aqui adorando hoje, sentindo a presença de Deus, porque Deus já decidiu e já lançou a palavra. Não toca, não faz, não tem nada. É livramento para todo lado, irmão. Quando você passa na calçada, quando você vem de bicicleta, quando você vem de carro, de moto, meu Deus, Jesus, se você abrisse os teus olhos espirituais para contemplar, repito, aquilo que os anjos já fizeram por você hoje, e tu não sabe, você adorava mais, você entregava mais, você vinha para o culto com mais fome e sede de Deus, com mais gratidão. Aquele que te guia, te protege, não dorme. Aleluia! Não dorme. Não temas. Não temas. O que assegura Paulo da sua missão aqui em Corinto é a experiência que ele tem e a palavra de Deus. Isso dá uma segurança, irmão. É tudo que ele precisava. Tu está entendendo? É tudo que você precisa. Isso assegurou Paulo: para aí, essa é a minha missão. É a experiência que ele tem. Está faltando mais experiência. E é por isso que você está cansado. E é por isso que você fala em desistir. Enquanto não tiver experiência, a fraqueza vai vir, o desânimo vai vir. Você sempre vai dizer a mesma coisa: estou desistindo. A visão, a unção, a presença foi o suficiente para Paulo decidir no contexto: vou ficar. A presença, a unção, a experiência, a palavra foi o suficiente para Paulo entender: eu fico e faço. Tu está entendendo? Meu Deus, Satanás tentou. Satanás tentou, mas a presença de Deus nessa noite é o suficiente para você levantar a voz e dizer: fico e faço. Meu Deus, a presença de Deus é o suficiente para você erguer a tua mão e a tua palavra e dizer: eu fico e faço. Faço. No Corinto da sua história, Deus te traz a força que você precisa. No Corinto da sua história, Deus te traz a capacitação que você precisa, a força que você precisa. Sabe aquele gás que você já está sentindo aí, que eu sei? Aleluia. Sabe aquela força, irmão? Você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo hoje. Sabe para quê? Para dar um tapa na cara de Satanás e dizer: eu fico e faço. Na minha casa, tu pensa que vai divorciar, vai sair? Não, você fica e faz. Pelo teu filho, você fica e faz. Pelo teu ministério, você fica e faz. Para lutar pela tua saúde, você fica e faz. Está pensando que vai continuar com essa palavra? Eu aceito morrer se Jesus quer isso para mim. Não, essa palavra muda na sua boca hoje. Fico e faço, fico e faço, fico e faço, fico e faço. Tá difícil, parece que a porta de emprego vai fechar, parece que o estabelecimento não vai, parece que aquele projeto não está decolando. Fica e faz, fica e faz. Satanás caiu por terra hoje. Deus de poder e glória, levanta a tua voz para adorar, irmãos. A unção de Deus está neste lugar. Você fica e faz. Fica e faz direito. Meu Deus. Deus. Jesus. Satanás estava com tudo armado, achando que Paulo ia vazar. Foi embora não. A palavra de Deus vai dizer:
ele vai permanecer. Ele fica em Corinto, se prolonga, sabe por quanto tempo? 18 meses. 18 meses, irmãos. Contando com as voltas de Paulo a Corinto, tirando Éfeso, que ele ficou um bom tempo em Éfeso, quase 3 anos, mas contando todas as voltas, foi o lugar, a parte de Éfeso, que ele mais ficou. E foi o lugar, um dos lugares mais difíceis para Paulo, de mais confronto para Paulo. Contando com todas as viagens, ele permanece. Por quê? Porque ele estava impulsionado pelo Espírito. Quem tem experiência é impulsionado pelo Espírito, não desiste daquilo que Deus disse que vai fazer através de você. Na segunda epístola de Paulo a Coríntios, há ainda mais uma inclinação da sua fala ali, que ele relata o amor. E isso, gente, vai criando um laço de Paulo com o povo de Corinto incrível. Que quando você vai abrir as cartas, você entende do que ele está falando. Paulo está falando agora, chego no texto que a gente leu, ele está falando do coração dele. Ele está falando do que ele sente no momento. E só sente quem ama. Só sente quem nutre algo por aquele povo, por aquele lugar. Por mais que fosse desafiador para Paulo, Paulo ama. Tu está entendendo? Por mais que fosse difícil para Paulo lidar com aquilo, Paulo ama aquele lugar. Paulo ama aquele povo. Não tente negar aquilo que você carrega no teu coração da parte de Deus, porque foi Deus quem colocou. Foi Deus quem colocou esse amor dentro de Paulo por um povo que não era grato. Um povo que não carregava gratidão, um povo que ainda estava sendo influenciado pelas falácias dos doutores da lei da época. Mas o coração de Paulo ainda tinha sentimento. Explica, não se explica. Por mais que Paulo soubesse da verdade, por mais que Paulo soubesse que aquele povo ali inclinava os ouvidos a mais influências, por mais que Paulo soubesse que era virar as costas e esse povo estava falando dele, dentro do coração de Paulo ardia um sentimento que ninguém explicava, nem o próprio Paulo. Nem o próprio Paulo conseguia explicar. Vem de Deus, irmãos. Vem de Deus, irmãos. Tu está entendendo? Tu já tentou sair várias vezes, mas não conseguiu e nem vai conseguir, desiste. Olha para quem está do teu lado, catuca esse irmão com cara feia e diga para ele, desiste logo. Desiste de desistir. Desiste de largar isso. Desiste logo. Sabe por quê? Tu ama mesmo. Sabe por quê? Você gosta mesmo de fazer. Sabe por quê? Essa chamada está entranhada dentro de você. Oh, você ama a tua família, você ama a tua casa, você ama os teus filhos, você ama o teu ministério, você ama o que você faz, irmãos, independente do povo. Meu Deus. E a gente vai lendo e vai vendo como que Paulo está envolvido, como que Paulo se inclina, como que ele se entrega. E agora, lá no texto em que nós lemos, ele está dizendo mais ou menos assim. Vou simplificar para você. Mudei os planos. Eu mudei os planos. Diante disso tudo, eu mudei os planos. Por quê? Porque nesse contexto aqui que nós lemos do texto, de 2 Coríntios, do capítulo 2, ele está para ir a Corinto. Ele está para estar com esse povo. Ele tinha que fazer mais uma viagem e estar com aquele povo de Corinto. E ele levanta a voz para dizer, mudei os planos. Mudei os planos e não vou agora ter convosco. Eu não vou agora. Diga comigo, não vou agora. Ou seja, ele iria. Mas no momento presente, ele está dizendo, não vou agora
do jeito que eu estou. Agora repita a palavra que a gente iniciou aqui. Desequilibrado não. Abençoado. Nesse momento aqui que eu estou, eu não vou agora ter com vocês. Porque Paulo estava, gente, sendo acusado de ser leviano e carnal em sua obra e naquilo que ele fazia. Ele estava sendo acusado pelos povos, o povo judeu ali que estava ensinando, os doutores da lei, e o povo de Corinto estava sendo influenciado com essa palavra. Ele sabia disso. Ele sabia dessa acusação. Então ele diz: do jeito que eu estou hoje, eu vou piorar vocês. Do jeito que eu estou hoje, é melhor adiar a conversa. Isso é tratado de quem ama. Isso é coisa de quem quer preservar o outro. Do jeito que eu estou agora, com as minhas emoções agora, com a minha ira do momento, sabe? Com a minha raiva agora, com a minha tristeza, eu não vou agora. O que Paulo está querendo falar aqui é: eu estou preservando a fé e a paz da igreja. Eu prefiro preservar a fé de vocês. Então eu não vou agora. Porque Paulo não é desequilibrado. Paulo é abençoado. Paulo ele diz: agora não dá para a gente conversar. Eu não vou falar da minha tristeza com vocês. Versículo seguinte. Vai estar claro isso, que Paulo vai poupar o povo, gente. Entende? Versículo 23 do capítulo 1 de 2 Coríntios diz: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Olha isso. Ele está invocando Deus como testemunha sobre a alma dele, do que o povo está falando, e continua dizendo que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Eu não vou agora para te poupar. Por quê? Logo em seguida ele vai dizer: eu não tenho domínio sobre a tua fé. A fé que você tem é sua. Escuta, a fé que cada um tem é diferente. Olhe para quem está do teu lado com respeito. Isso. E diga para essa pessoa: eu respeito a sua fé. E o que a gente como igreja precisa entender é isso. Cada um tem a fé que busca. Cada um carrega a fé que busca, que acredita. E cada um tem a sua fé diferente. O que Paulo está dizendo nesse contexto é: cada um tem a sua fé e eu respeito o limite da tua fé. Tem muita gente derrubando gente de pequena fé com a sua tristeza. Aonde você quer chegar, pastora? Exatamente aqui. Tem gente derrubando gente de pequena fé. Sabe por quê? Está borbulhando tristeza. Está sangrando no meio da igreja. Tem gente derrubando gente de pouca fé, porque cada um tem a sua fé, falando na mesa o que não é para ser falo. Falando de coisas que Deus está permitindo para que você cresça, com pessoas que não estão preparadas para ouvir aquilo que você está passando. Tem alguém entendendo aqui nessa noite? Tem muita gente morrendo e desistindo, porque ao invés de termos esse domínio e equilíbrio emocional de Paulo, sabe o que estamos fazendo? Rasgando o verbo e coração com toda a tristeza que se vive com gente que não está preparado para ouvir. Por quê? Porque não tem a mesma fé, não tem a firmeza de fé. E como que você vai saber que o outro tem a firmeza de fé ou não? Só porque está na igreja? Isso não é régua para medir e nem nunca foi
Porque santidade a gente não vê com os olhos, nem muito menos cumprindo uma escala de culto, nem dias de culto e horários de culto. Não. Entenda isso nesta noite. Eu vou repetir. Tem gente matando gente porque está falando demais. Ah, Jesus! Tem gente desequilibrada emocional, matando gente na própria casa. E se perguntam por que é difícil trazer para Jesus. Por quê? Como? Como que vai para um lugar que você rasga o verbo de todo mundo? Como que vai para um lugar onde você conta um monte de derrota, um monte de coisa ruim? Até mesmo a sua esposa, até mesmo o seu marido, você sabe medir, você tem régua para medir a fé daqueles que moram com você? Só porque está vindo um culto ou veio um culto ou outro? Ah, para, meu irmão! Pelo amor de Deus! Senta para tomar café, rasga de um, rasga de outro. Senta para comer pastel, o pastel sempre está no meio disso. Já diz meu marido. O pastel sempre, senta para comer o pastel, rasga de um, rasga de outro. Não precisa receber convidado não, irmão. Às vezes é com o seu próprio cônjuge. Às vezes é com a tua família, com os teus filhos, com o teu filho adolescente. Aí ele está virado no girai e você não sabe o porquê. Por que virou assim a cabeça? Porque você está colocando, debulhando, rasgando o coração, sangrando tristeza, quando na verdade você deveria buscar a experiência que Paulo buscou e que capacitou Paulo para ficar calado aonde deveria ficar calado. O que Paulo estava recebendo? Domínio, equilíbrio emocional. Por que ele recebeu isso, irmão? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo sabe a hora de falar e de parar de falar. Crente cheio do Espírito Santo endereça a carta com o endereço certo. É para o povo de Corinto que eu quero falar. Então ele vai, envia Tito, escreve a carta dizendo: estou triste com vocês. Estou triste com vocês porque está acontecendo isso. Então agora eu não vou não. Meu Deus, que lição. Que lição é essa? Agora eu não vou não. Porque agora eu não vou entristecer vocês. Quem é que vai me levantar quando eu precisar? Se eu entristecer vocês agora. Agora eu não tenho muito o que falar. Agora eu não tenho muito o que falar. Então, para preservar a fé e a paz de vocês, eu não vou agora. Fé é uma questão individual. Viva a sua experiência, mesmo que seja ruim, e poupa a fé do seu próximo. A experiência é sua. É ruim, pastora? É, mas é sua. Então poupa a fé do teu próximo. Tem muita gente desviando, dizendo que não quer mais saber de evangelho, não quer saber de Jesus, sabe por quê? A própria igreja rasga da igreja. A própria igreja rasga da igreja com uma facilidade, irmãos, e não é só aí não. Por favor, até líderes têm feito isso. Olha isso aqui, Paulo diz: agora não. Ainda chama o povo assim: ó, vocês são meus cooperadores de alegria. Ah, gente, isso é lindo demais. Ele ainda diz assim: sabe por que eu não vou? Porque vocês precisam ser os meus cooperadores de alegria. O que é isso, cooperador de alegria? É quem proporciona bem-estar, não é mal-estar. Vocês são meus cooperadores. Paulo escolheu poupar e se poupar. Equilíbrio emocional. Qual é a conversa que você tem tido na sua mesa? E principalmente na mesa da tua casa. Qual é? Farpas? Descontentamento? Não. Santidade não é só ausência de pecado. Conversava com meu marido sobre isso.
A gente falava, é incrível como a gente fala sobre santidade, vem para Jesus, sabe? Pede perdão, e a maioria entende assim, o baile, a mesa. Não. Santidade, gente, não é só ausência de pecado, mas também é qualidade moral. Sabe? Justiça, bondade, amor, gentileza, tudo aquilo que está em Gálatas 5, frutos do Espírito Santo. Gentileza, bondade, longânimo, paciência, paz. Aí Tito vai enviar essa carta. Os historiadores, os estudiosos falam que são cartas severas. Alguns também chamam de cartas da disciplina. Sabe por quê? Para a gente fechar, caminho para o final, já terminando. Diga assim, por quê, pastora? Porque Paulo sabia que aquela carta era o suficiente para o povo se arrepender e perdoar o seu próximo. Ele tinha certeza, convicção. Aonde está isso, pastora? No mesmo texto, no mesmo capítulo, mas na frente, no versículo 9, diz assim o texto: e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obediente em tudo. Ele escreve tendo a certeza, aqui vai separar quem deseja obedecer e quem escolhe continuar do mesmo jeito. Sabe o que é isso? É a certeza de Paulo, que essa carta endereçada a quem precisa ouvir, vai surtir efeito. Eu estou aqui nessa noite para dizer que Jesus hoje nos enviou uma carta. Fecho, termino pedindo louvor para vir para cá, dizendo, Jesus nos endereçou essa carta hoje. E Ele também espera que seja o suficiente para mim e para você. Ele espera que seja o suficiente para nós como igreja. Nos arrependamos e perdoamos o nosso próximo.